O Banco Central subiu a taxa de juros para 9,25% ao ano na última quarta-feira. Na última sexta-feira, o IBGE divulgou uma inflação acumulada em 12 meses de 10,74%. Significa dizer que a inflação de Bolsonaro é maior que a da Dilma Rousseff. Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa hoje com Alan Gandelman, CEO da Planner. Eu sou Antônio Timóteo, repórter de O Antagonista em Brasília. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Antônio? Boa tarde, um prazer estar com vocês. O prazer é meu. Obrigado pela sua atenção. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. O Banco Central, nessa última semana, subiu a taxa básica de juros para 9,25, sinalizou um novo aumento na próxima reunião de fevereiro, e o IBGE divulgou na sexta-feira uma inflação de novembro de 0,95, com um acumulado em 12 meses de 11,75, que mostra que o país chegou ou está muito próximo do pico de inflação. Como é que você está vendo, como é que você analisa esses dados divulgados nessa última semana, tanto pelo Banco Central como pelo IBGE? Bom, basicamente a gente tem visto essa alta da inflação, já era esperado, embora o número de hoje tenha vindo um pouco menor do que o mercado estava estimando, o que teve um efeito levemente positivo para os ativos hoje, de fato. Mas o que a gente está vivendo é uma inflação um pouco diferente da inflação que a gente está acostumado a viver. A gente, durante muito tempo, teve uma inflação causada, quando se via inflação, a inflação era principalmente causada por demanda. Hoje a gente está tendo uma inflação principalmente, na maioria dos casos, causada por custo. Que é uma inflação mais temerária, uma inflação mais difícil de se combater e é uma inflação mais consistente. E por que a gente está vivendo isso? Porque a gente veio de um período de fechamento de economias globais, né? E a gente, a partir do momento que a questão sanitária da Covid começa a ser resolvida e as aberturas voltam, a gente começa a ter esses efeitos e, principalmente, como é no caso do Brasil, alguns outros países também, mas no Brasil está vendo de uma forma muito acentuada, a gente está sofrendo essa inflação, principalmente existe um pouco de demanda sim, mas principalmente formada por custo. Tá? Imagino que ainda vamos continuar por algum tempo com essa pressão na inflação e ainda tem dentro desses números de inflação, principalmente nos números anteriores, né, sem tanto que houve uma certa estabilidade, a questão do preço do petróleo, que subiu muito esse ano, e obviamente o dólar, né, que também subiu bastante esse ano, e essas duas variáveis juntas são explosivas para a inflação, porque a partir do momento que você tem preço de combustível alto, você acaba incidindo em todas as cadeias, quase todas as cadeias produtivas da economia, seja em transporte, que por via de consequência entre alimentos, etc., e por aí vai. Então, é isso que a gente está vivendo hoje. E como é que você está analisando a postura do Banco Central em subir juros e já contratar no sentido de já sinalizar mais uma alta de 1,5% na próxima reunião do Copom em fevereiro? O Banco Central, você acha que está correto ou está exagerando na dose do remédio amargo? Há quem diga no mercado que o processo de redução da atividade econômica e esse risco de recessão que paira sobre a economia brasileira em 2022 daria ao Banco Central uma ajuda, né, se a gente pode chamar isso de ajuda, mas no combate à inflação. Como é que você está vendo isso? Olha, basicamente o que o Banco Central está fazendo é teoria geral de economia, né? A partir do momento que você vê uma pressão inflacionária, eles estão seguindo com a taxa básica de juros justamente para tentar conter essa pressão inflacionária. Juros mais altos, obviamente, você faz com que haja, teoricamente, um consumo menor, crédito mais caro e, por via de consequência, isso vai enfraquecendo a economia como um todo no primeiro momento e as pressões inflacionárias tendem a diminuir. Isso, de novo, é teoria geral de política monetária, que é o que o Banco Central vem seguindo. A única questão que eu colocaria nesse sentido, embora eu concorde que não se tem muito o que fazer nesse exato momento, de novo, a origem dessa inflação. E, repito, é uma inflação muito mais gerada por custo
do que por demanda. Mas, de qualquer forma, é dentro do papel do Banco Central utilizar essa política monetária que é conhecidíssima, não é invenção brasileira, né? Obviamente, esses valores, a gente está quase chegando aí a 2 dígitos nos juros básicos, isso sim, mas é o que se tem para fazer nesse exato momento. O que tem que estar sempre de olho, o Banco Central, é de como essas medidas dele vão afetando a inflação aqui para frente e se eles deverão continuar nesta tocada de aumento de juros sucessivos e principalmente desses montantes, né? A gente teve agora o Copom aumentando 1,5%, o mercado continua precificando mais uma alta de 1,5% já para fevereiro do ano que vem. Enfim, tem que olhar muito de perto, mas é a política monetária que sempre foi exercida por aqui, sobe a inflação, sobe juros básicos para tentar segurar a inflação e é o caminho que eles estão usando. Agora, ano que vem é um ano de eleição. Historicamente, um ano de eleição é um ano de muita volatilidade no Brasil. Volatilidade, vamos traduzir, é um ano de muita incerteza em que os preços costumam subir bastante. Câmbio, a bolsa é sempre afetada. Diante dessa situação de inflação alta, expectativa de crescimento baixo, e como você mencionou, a alta de juros reduz não a oferta, mas o acesso ao crédito, porque os juros ficam mais altos e as pessoas deixam de consumir. E por outro lado, você tem uma fraqueza da atividade econômica. Os empresários costumam adiar suas decisões de investimento em anos de eleição diante das incertezas, né, do nosso famoso risco político. Como é que você está vendo esse ano de 2022? O que se espera de 2022? Eu acho, Antônio, que não vai ser diferente de outros anos que a gente teve. Quer dizer, tudo que você colocou vai acontecer. A gente vai ter volatilidade, a gente vai começar desde cedo a seguir pesquisas para ver se, na verdade, vai ter os 2 candidatos que hoje lideram as pesquisas, se existe uma possibilidade de uma terceira via, se essa terceira via é um nome que agrada investidores, agrada mercado, vai ter aquelas torcidas, vai ter aquelas questões de pesquisa por pesquisa, dado quem está na frente, os mercados mexem. Tudo isso vai acontecer, não tenho a menor dúvida. Minha maior preocupação em ano eleitoral é que existe uma certa inércia do Congresso em termos de pontos mais relevantes e importantes para serem votados. A gente está chegando aí no 4º ano de um governo, entrando no ano que vem, em que se esperava que a gente tivesse passado reformas tributárias, reforma administrativa, a própria reforma do imposto de renda, e isso ficou parado. Isso, infelizmente, eu acredito que no ano de 2022 a gente não vai ter essas reformas andando justamente por ser um ano eleitoral. Por outro lado, a gente já está entrando nesse ano de 2022 com uma inflação extremamente alta, com ativos como Bolsa de Valores, que chegou a bater seus recordes há não muito tempo atrás, chegando a 130 mil pontos, hoje a nível de 107 mil pontos, quer dizer, relativamente barato. A gente está vendo um dólar caro, a gente está vendo uma curva de juros apontando para cima, quer dizer, a gente já entra no cenário de 2022 com essa volatilidade, vamos colocar assim, já feita. Essa volatilidade já existe. Então, nesse ponto específico, eu não acredito que vão haver muito mais mexidas, a não ser que venha um cenário eleitoral muito diferente do que está se desenhando por aí. Eu acho que a gente vai continuar com inflação, eu acho que a inflação talvez comece a ceder um pouco mais para o fim do primeiro trimestre, eu acho que a economia como um todo vai se sustentar nesses níveis, que não são níveis bons, mas nos níveis que estão hoje, os ativos também devem ficar por aí, se não tivermos grandes surpresas nesse todo xadrez eleitoral que a gente vai entrar novamente no ano de 2022, que a gente passa por isso de 4 em 4 anos. Isso você trouxe um ponto muito interessante para a nossa conversa.
A economia vai andar de lado se a gente não encontrar surpresas no caminho. O que seriam essas surpresas que você apontam? Uma eventual eleição do ex-presidente Lula? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que o jogo dado nesse exato momento é ou uma eleição do ex-presidente Lula ou uma reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Isso, vamos dizer, não parece ser surpresa para ninguém, dado inclusive as primeiras pesquisas que a gente está vendo por aí. Existem outros nomes que vêm aparecendo, como o do ex-ministro e juiz Sérgio Moro, a gente tem o próprio Dória, a gente tem Ciro Gomes, quer dizer, nomes conhecidos da política que eventualmente poderiam compor uma terceira via e mudar esse jogo Lula-Bolsonaro, mas por enquanto parece que, obviamente, se as eleições fossem hoje, ainda tem muita água para se passar aí, mas se as eleições fossem hoje, a gente teria um confronto clássico entre Lula e Bolsonaro. Nesse caso, Lula-Bolsonaro, isso não traz grandes novidades para o mercado como um todo. Entendi. Agora me diga uma coisa, historicamente a gente nunca viu uma terceira via surgir no Brasil, né? Nossas eleições sempre foram muito polarizadas. Mas diante do desgaste com essa polarização, você acha que é possível o surgimento dessa terceira via, como parece estar acontecendo? Eu sou cético em relação a isso. Como você bem colocou, Antônio, a gente sempre teve, desde que se retornou a democracia no país e voltamos a ter eleições presidenciais, polaridade nas eleições, né? A gente viu durante muito tempo, assim, esquerda, direita, centro, PT, PSDB, várias eleições seguidas. Eu acho que a história vai se repetir. Todos nós gostaríamos de ter uma terceira via, não necessariamente para se votar nessa terceira via, mas pelo menos para existir uma terceira via, né? E a gente, como eu coloquei, começa a despontar um ou outro nome aí que talvez tenha uma chance de ser, de fato, uma terceira via, de entrar para o segundo turno, mas, por hora, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho difícil essa terceira via ser viabilizada e, de fato, a gente sair dessa polarização que está me parecendo que é o cenário eleitoral do ano que vem. Ótimo. Um outro ponto importante que você mencionou foi o fato de que havia uma expectativa enorme com esse governo relacionado ao avanço das reformas. Você bem mencionou a reforma tributária e administrativa, que são dois exemplos de que estão lá engavetadas no Congresso Nacional. Você acha que o brasileiro ainda não entendeu e não dá a devida importância necessária às eleições para o legislativo, a escolha do seu senador e o seu deputado, seu representante no Congresso, e se foca apenas na eleição de um Messias, né, de um salvador da pátria, que é o presidente da República? Isso precisa mudar no nosso país? Como é que se avalia isso? Eu acredito que sim. Eu acho que a eleição para os membros do Congresso, seja a Câmara de Deputados, seja Senado, ela é muito personalizada. Quer dizer, as pessoas têm os seus candidatos de preferência, acabam votando nesses candidatos, e esses candidatos têm as suas determinadas individualidades. Quer dizer, é muito difícil hoje para o povo brasileiro, e historicamente a gente tem visto isso, quer dizer, uma votação num sistema que, de fato, você juntaria um grupo de representantes, que esse grupo de representantes estaria, de fato, olhando para questões como reformas estruturais no país. A gente até teve a reforma da Previdência, que passou, foi a única, deveriam ter tido outras reformas, mas o brasileiro como um todo, ele personifica o seu voto e ele não olha normalmente para o todo do que essa pessoa eleita, que pode ser um grande nome, pode ser um grande político, pode ser um grande congressista, não estou entrando nesse mérito, mas não se olha o todo,
né? Qual partido, o que esse partido propõe, ele está ou não está aliado com seu candidato à presidência, porque, teoricamente, o ideal é que se andasse junto para que tivesse um trânsito bom entre reformas propostas, por exemplo, e a andada dessas reformas no Congresso. Eu não vejo o povo brasileiro ainda pensando dessa forma. Quer dizer, a questão é muito pessoal nos seus próprios candidatos. Então, eu não acredito que 2022 será diferente. Você vai ter as eleições presidenciais, você vai ter as eleições para o Senado, para o Congresso Nacional, você vai ter a eleição dos governadores, e eu acredito que vai continuar sendo o meu candidato de escolha pessoal devido a X, Y ou Z, mas sem uma olhada no todo. Não vejo uma maturidade hoje no país do eleitor de se pensar num todo. Ele pensa naquele candidato específico. Repetindo, pode ser um grande candidato, pode ser um grande congressista, pode ser um excelente político, mas a maioria dos eleitores não enxerga esses alicerces que são extremamente importantes de combinações e junções e coisas com que fazem que você tenha um Congresso mais unido, que esteja mais próximo do próximo presidente da República, e que com isso facilite a andança das tão necessárias reformas e outras coisas que a gente precisa ter passando por esse Congresso. Bom, então eu posso concluir, diante da sua análise, que, tendo uma eleição presidencial polarizada e ainda os brasileiros escolhendo de maneira aleatória os seus parlamentares, em 2023 a gente pode ter alguma dificuldade para andar com essas tão esperadas reformas, tributária e administrativa, para me resumir somente as duas. 2023 vai ser um ano, então, muito difícil. Concordo, eu acho que 2022 vai ser difícil, está todo mundo falando de 2022, eu já estou preocupado com 2023. A gente agora tem uma vantagem, quando você tem uma legislatura nova, e dependendo de como se andou as eleições, muitas vezes o próprio candidato à presidência ou ao governo que ganham, eles são cabos eleitorais dos congressistas que acabam sendo eleitos. Então, num começo de governo, a gente normalmente vê um pouco de lua de mel, que isso também é histórico. Então, eu acredito que qualquer governo que venha entrar pode se beneficiar desse começo, dessa lua de mel, e aí teriam acordos dentro do Congresso, e deveriam soltar, sim, essas tão necessárias reformas e outras que surjam e que venham a ser necessárias no primeiro ano, logo assim que começar a nova legislatura. Dessa forma, eu acho que funciona. Se deixar para ir para frente, vai acontecer muito mais do mesmo, que a gente tem visto nos últimos anos. Entendi. Sobre esse governo, eu acho que ainda no primeiro semestre, com certeza ainda no primeiro semestre, vocês na Planner fizeram um relatório duro fazendo críticas ao governo sobre as oportunidades perdidas e todas as medidas erradas que o governo estava tomando, intervindo na Petrobras, deixando de fazer reformas. Você acha que o mercado se frustrou com esse governo, esperava mais? Como é que você avalia a gestão da política econômica e, eventualmente, da relação com o Congresso? Porque a gente depende, né, do Congresso para aprovar as reformas tão importantes para que a economia decole, né? A gente possa gerar empregos, negócios. Como é que você avalia isso? Só para deixar claro, esse relatório, na verdade, ele foi feito por uma gestora independente, que tem como participante a Planner, chamada Redwood. Não foi um relatório que saiu da Planner. Então, isso eu queria deixar claro. Mas eu li o relatório, como eu li outros relatórios também, com críticas, uns mais fortes, outros menos fortes, mas eu acho que a questão toda desse governo atual é que ele começou muito bem, né? Ele veio com uma equipe econômica muito forte. Paulo Guedes é um nome que tem força, é um craque.
A verdade é essa, mas infelizmente, no passar do tempo, no passar dos anos já, né, a gente já está entrando quase no 4º ano de governo, muita coisa não conseguiu ser feita. E a gente ainda passou, é importante lembrar, por praticamente 2 anos de pandemia, né? A gente ainda não sabe o que vem na frente. Veio uma nova variante aí, que embora pareça relativamente tranquilo, a gente não sabe se isso pode trazer novos fechamentos, etc. Então, teve também muito da epidemia e da pandemia, no caso, que obviamente foi uma tragédia para qualquer governo, não só para esse governo nosso, mas para qualquer governo passar por uma pandemia onde você tem a sua economia fechada por 1 ano e parcialmente fechada por mais 1 ano. Entendi. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a gente já falou um pouco de política. Eu queria voltar para a economia aqui, para a gente falar um pouquinho sobre mercado, sobre preços de ativos. A gente está vendo o Banco Central subir os juros diante de um contexto em que a gente espera recessão. Mas e aí, como é que as pessoas estavam acostumadas, no Brasil, historicamente, a investir em renda fixa, com juros baixos, começaram a ir à bolsa, a aplicar. Agora os juros estão subindo de novo. Quer dizer, as viúvas da renda fixa vão casar de novo? O que vai acontecer? O que você está esperando nesse momento? Eu acho que as viúvas da renda fixa hoje já todas não só casaram, como já jogaram um buquê, e quem pegou o buquê também está indo para a renda fixa, né? O que aconteceu foi que a gente viu, historicamente, um cenário de juros baixíssimos. Isso fez com que tivessem poucas oportunidades de retorno de investimentos, quer dizer, os famosos yields, não estavam compatíveis com o que se é costumeiro no Brasil, quer dizer, o brasileiro é rendeiro por natureza, dado a sua história e a política de juros altos. De repente, num determinado momento, os juros básicos foram para 2%. Então, você começou a ter um número maior de pessoas entendendo e ingressando na Bolsa de Valores, porque começaram a ver uma forma de rentabilizar, não só na Bolsa de Valores também, é importante frisar, você teve uma procura muito grande por imóveis, você teve a questão do imóvel rendeiro, quer dizer, o preço dos imóveis subiram bastante, fundos imobiliários, quer dizer, outros ativos que em épocas normais de juros altos são ativos um pouco menos líquidos, né, e mais complicados de se vender, porque, ora, você está competindo com uma Selic perto de 10%, quer dizer, basicamente, para o investidor o seguinte: só vale a pena para mim investir em algum outro ativo com maior risco se eu começar a pensar acima de 10%. Bom, nesse cenário, o que a gente está vendo é que várias empresas voltaram a emitir papéis, e aí os papéis são indexados a IGPM, a IPCA, a própria CDI, mais alguma coisa. A renda fixa voltou a ser extremamente atrativa e você hoje consegue ter ativos que estão te rendendo 12, 13, 14, às vezes até mais, dependendo do risco, dentro da renda fixa. Então, obviamente, isso compete e bastante com o investimento em ações. Certo. Eu queria concluir a nossa conversa, já te agradecendo por esse bate-papo, com uma pergunta um pouco provocativa. Quer dizer, o Brasil voltou a ter juros altos e o judiciário está livrando da cadeia vários corruptos. Tudo voltou ao normal no Brasil? Eu acho que obviamente, são questões totalmente paralelas, né? Quer dizer, eu não vou entrar no lado jurídico do porquê e, enfim, essas decisões recentes, principalmente dos tribunais superiores, que, de fato, foram anulando sentenças dadas em primeira instância. Quer dizer, eu não tenho tecnicidade suficiente para falar sobre esse assunto, mas, em relação a juros altos, a gente perfeitamente conversou bastante sobre isso e entende o porquê, né, desses juros terem subido e de forma tão rápida. Como eu falei, vem uma inflação de custo,
antevinda de uma pandemia, que é um fenômeno raríssimo. A última pandemia que a gente teve foi a gripe espanhola, mais de 100 anos atrás. Então, o mundo está vivendo essa questão. O Brasil voltou a ter um cenário de juros altos? A minha resposta é sim, e pelo menos por algum tempo. Ano que vem a gente tem anos de eleições, com uma expectativa de crescimento próximo a zero, se houver crescimento, e no ano de 2023 a gente também falou um pouquinho a respeito disso. Em relação às questões de Lava Jato e decisões dos tribunais superiores, realmente eu não tenho a tecnicidade suficiente para discutir sobre o assunto. Não, claro. Eu quero te agradecer bastante pela nossa entrevista e apareça mais vezes para a gente conversar. Sempre que convidado, vai ser um grande prazer. Obrigado e até a próxima. Obrigado, um abraço para vocês. E vocês continuem assistindo as nossas entrevistas, o Papo Antagonista, e continuem a acessar o antagonista.com. Até a próxima.